Donna Adelson, a avó da Flórida acusada de planejar o assassinato do ex-genro, será julgada após um falso início no ano passado. Eu analiso tudo o que vem acontecendo no caso de Donna Adelson e por que ela não quer que informantes da prisão testemunhem contra ela. Bem-vindos ao Crime Fix. Eu sou Angenete Levy. O julgamento de Donna Adelson está acontecendo. A seleção do júri está em andamento em Tallahassee e a avó rica de Miami está prestes a enfrentar a luta da sua vida. Ela é acusada de planejar, com seu filho Charlie Adelson, o assassinato do ex-genro Dan Markel. Agora, Charlie, como você sabe, já foi condenado por seu papel na conspiração e está cumprindo uma sentença de prisão perpétua. Charlie chegou a Tallahassee no fim de semana porque os promotores planejavam chamá-lo para testemunhar. Agora, da parte dela, Donna diz que não é culpada, apesar do ódio que sente por Dan Markel, e nós sabemos o quanto ela odiava Dan. Donna afirmou que não participou do plano para matar o ex-marido da filha, Wendy. Promotores consideram Wendy Adelson co-conspiradora não indiciada. Ela nega envolvimento na conspiração para matar Dan e afirma que sua família também não participou. Wendy novamente recebe imunidade do Estado para testemunhar contra a mãe, mas seus advogados pediram a anulação da intimação dos advogados da mãe, pois ela não tem imunidade ao depor para a defesa. O juiz Everett fez uma audiência nesta segunda à tarde. Veja. A defesa não pode conceder imunidade à testemunha em relação a quaisquer assuntos sobre os quais ela testemunharia e poderia invocar corretamente o privilégio da Quinta Emenda. Nenhuma testemunha pode ser chamada ao banco apenas para invocar a Quinta Emenda, pois não haveria fundamento para que essa testemunha prestasse depoimento sobre um assunto relevante que também não pudesse afetar sua capacidade de colocar em risco seu próprio direito da Quinta Emenda. Vou conceder a medida solicitada. Se precisarmos revisitar essa questão por qualquer motivo em que a defesa acredite que exista uma linha de questionamento que não envolva o privilégio da Quinta Emenda da testemunha, faremos isso no momento apropriado, mas acredito que a decisão correta neste momento é anular a intimação. Então é isso. Wendy basicamente não pode ser chamada como testemunha pela equipe de defesa de Donna. E a outra questão que foi discutida a portas fechadas na tarde de segunda-feira. A defesa de Donna Adelson diz que as detentas na cadeia estavam agindo como agentes da lei quando fizeram perguntas a ela em 2024. Segundo eles, essas detentas não deveriam dar esse testemunho. Agora, as detentas podem ouvir o que alguém tem a dizer, mas os policiais não podem pedir para uma detenta entrar na cadeia e fazer perguntas para Donna, porque isso violaria os direitos dela. Essas detentas, segundo a defesa, foram instruídas pelos detetives a não falar com Donna Adelson e só ouvir caso ela falasse primeiro. O julgamento de Donna Adelson por conspirar para matar Dan Markel vem sendo preparado há mais de 10 anos. Então vamos dar uma olhada mais de perto em como chegamos até aqui. O professor da Universidade Estadual da Flórida, Dan Markel, foi assassinado em 19 de julho de 2014 ao entrar em sua garagem. Familiares e amigos o chamavam de Danny. Primeiramente, ele é canadense e ninguém realmente sabe que ele é canadense, mas ele sempre quis estudar em Harvard, Yale ou Princeton. E ele acabou indo para Harvard, fez a graduação em Harvard. E depois ele tirou um ano de folga e foi para Cambridge, na Inglaterra. E em um ano ele também estudou em Israel. Ele voltou, fez direito em Harvard, foi assistente de juiz e trabalhou em Washington. Esse foi o primeiro emprego dele. Mas de todas as conquistas dele, o que mais me orgulha é que ele foi um ótimo pai. E ele sempre ia ao centro de convivência das crianças e em muitas ocasiões chegava cedo de manhã para tomar café da manhã com elas. Ele tinha um interesse muito forte pela vida judaica e pela comunidade judaica. Ele era muito ligado à família e sempre planejava uma longa visita ao Canadá, ou a Israel para isso, questão sempre ano várias vezes. Quando Dan foi baleado e morto, ele tinha acabado de voltar da academia após deixar seus 2 filhos na pré-escola. Ao entrar na garagem, ele foi executado. Foi extremamente incomum e chocante. Quem mataria um professor de direito na própria garagem? A polícia começou a investigar e imediatamente falou com a ex-esposa de Dan Markel, Wendy Adelson.
Seu ex-marido, desculpe, Daniel, foi levado para um hospital. Ele não vai sobreviver. A polícia revelou que Dan Markel enfrentava uma dura disputa de custódia com Wendy Adelson, sua ex-esposa, que queria levar os filhos para Miami. Promotores disseram que a família de Wendy, especialmente sua mãe, Dona Adelson, odiava Dan Markel. Você acha que alguém faria isso para o seu benefício sem te perguntar? Não. Que mérito isso merece? Quer dizer, meu irmão, o nome dele é Charlie, aquele com quem eu sou muito próxima. Ele sempre faz piadas de mau gosto. Hoje de manhã ele comprou uma televisão pra mim, mas ela quebrou. E aí eu estava conversando com ele sobre se fazia sentido pagar pra consertar ou se eu deveria comprar uma nova. E sempre foi a piada dele, tipo, ele sabia que o Danny me tratava mal e sempre fazia essa piada. Ele dizia, pensei em contratar um matador, mas foi mais barato te dar essa televisão. Então, em vez disso, comprei essa televisão pra você. Quero dizer, ele nunca faria isso. Algum tempo depois, avançamos para 2016. Em maio daquele ano, 2 amigos de infância e membros de gangue de Miami, Sigfredo Garcia e Luiz Rivera, foram acusados de matar Dan Markel. Mas por quê? O que esses dois tinham contra Dan Markel? 5 meses depois, Katie Magbanois, mãe dos filhos de Sigfredo Garcia, foi presa e acusada por sua participação na conspiração para assassinar Dan Markel. Os promotores disseram que Katie era a ligação entre os dois assassinos, Garcia e Rivera, e a família Adelson. Katie já tinha namorado Charlie Adelson, irmão de Wendy e periodontista bem-sucedido. Luiz Rivera se declarou culpado e testemunhou contra Garcia e Meg Banois no julgamento deles em 2019. Foi discutido dinheiro em relação a como você seria compensado por esse trabalho? Sim. Conte pra gente sobre isso. Ele ia me dar um dinheiro. Ele disse, vem comigo até Tallahassee e eu vou te dar um dinheiro. Ele disse quanto? Naquele momento ele disse 35. Tudo bem, 35 o quê? 35 mil. Você ia receber $35 mil por esse trabalho? Sim, senhora. Tudo bem. Vocês conversaram de novo no carro indo para Tallahassee? Sim, senhora. Quantas vezes você foi a Tallahassee? 2 vezes. Tudo certo. As 2 viagens foram com o Sr. Garcia? Sim, senhora. Alguém mais estava no carro em alguma viagem? De jeito nenhum. Conte sobre a conversa no caminho para Tallahassee. Foi a primeira ou a segunda viagem? A primeira viagem. Certo, conte pra gente sobre isso. A gente só estava dando uma volta lá em cima. Minha preocupação era que eu achava que ia acabar roubando. Então... Pode repetir? Minha preocupação era que eu achava que ia acabar roubando ele. Você pensou que vinha a Tallahassee para um assalto? Sim, senhora. Você deduziu ou te contaram isso? Não, só presumi. Era o trabalho dele. Tudo bem. Você sabia que era um trabalho em Tallahassee e achou que era um assalto. Descobriu algo mais sobre isso enquanto iam para lá? Sim, de certa forma, enquanto íamos, né? Eu estava na metade do caminho. Ele disse que a gente ia ter que matar o homem. Ele disse que você teria que matá-lo? Sim. E a segunda parte do que você falou? Para algumas crianças? Para algumas crianças. Tudo bem, mais alguma coisa? Qual foi o significado para você de matar o homem por algumas crianças? É para uma moça. Acho que ela queria os filhos de volta. Tudo certo. Foi a Garcia que te contou? Sim. Sigfredo Garcia foi considerado culpado. O júri não decidiu sobre as acusações contra Katie Magbanois, mas ela foi condenada em um segundo julgamento em 2022. Depois veio a prisão de Charlie Adelson por seu papel na conspiração ainda naquele ano. Charlie Adelson se declarou inocente e foi julgado em outubro de 2023. Uma análise dos e-mails de Wendy Adelson revelou que sua mãe, Dona Adelson, odiava Dan Markel e estava desesperada para encontrar uma maneira de Wendy e seus filhos, que eram netos de Dona Adelson, poderem se mudar para Miami. Dona Adelson sugere nesses e-mails que vocês ouvirão sobre várias maneiras pelas quais Wendy Adelson poderia ameaçar ou intimidar Dan Markel para obrigá-lo a fazer o que ela queria.
Dona Adelson chegou a sugerir oferecer a Dan Markel um suborno de $1 milhão para permitir a mudança, e até disse que este réu, Charlie Adelson, pagaria 1/3 desse suborno de $1 milhão a Dan Markel para que isso acontecesse. As provas neste caso vão mostrar que o confidente mais próximo de Dona Adelson era seu filho, o réu. Ela e o réu conversavam várias vezes ao dia diariamente. Ele era a pessoa com quem ela constantemente desabafava e reclamava sobre a situação de Wendy. O réu também era a pessoa em quem Dona Adelson confiava para resolver seus problemas. E esse era um grande problema para Dona Adelson. E ela fez disso um problema para o réu resolver. A defesa afirmou a inocência de Charlie. O assassinato do professor Markel foi uma tragédia. O mundo perdeu uma mente jurídica brilhante. A família dele perdeu um filho e um irmão. Esta comunidade perdeu a sensação de segurança e perdeu um cidadão e seus 2 meninos, os sobrinhos de Charlie Adelson, perderam um pai amoroso. Você verá que Charlie Adelson não teve nada a ver com o assassinato do professor Markel. Você verá que o Estado não chega nem perto de cumprir com seu ônus. Por quê? Porque Charlie Adelson é inocente. No julgamento de Charlie Adelson, surgiram provas do ódio de Dona Adelson por Dan Markel. E-mails de Dona Adelson para Wendy Adelson mostraram que Dona chamava Dan de Jibbers e sugeriu a Wendy um plano para irritá-lo. Incluía Wendy dizendo a Dan que ela iria batizar os filhos deles na Igreja Católica. Dan Markel era judeu devoto. Wendy Adelson e Dona Adelson queriam mudar o filho de Wendy com Dan Markel para Miami, mas Dan Markel não aceitava nada disso. Wendy depôs sob imunidade em todos esses julgamentos, até no de Charlie. E quanto à ideia de que você poderia tentar ameaçar Dan para converter as crianças ao cristianismo, para que elas possam se encaixar no cinturão bíblico aqui em Tallahassee? Isso é algo que sua mãe sugeriu nesses e-mails? Minha mãe realmente sugeriu isso. Ok, e especificamente, isso está na página 7 do documento. Avise ao Jibbers que seus filhos serão batizados na Igreja Católica. Tire uma foto deles na frente da igreja, esse tipo de coisa. Foi isso que sua mãe sugeriu uma vez. Ela sugeriu sim. Certo. E você fez alguma dessas coisas? Não, acho que nem cheguei a responder. Você sabe se o réu, seu irmão Charlie, apoiava o plano de convertê-los ou fingir que os estava convertendo ao cristianismo? Não sei, acho que ele não participou muito dessa fase das ideias da minha mãe. E-mails. Na página 11 do documento, há uma indicação da sua mãe de que Charlie pelo menos discutiu isso com ela e talvez esteja um pouco apoiando. Charlie destacou que americanos se infiltraram atrás das linhas inimigas na Segunda Guerra Mundial, disfarçados de nazistas para atingir seus objetivos. Eles tinham uma missão a cumprir e fizeram o que precisavam para realizá-la. Você tem uma missão para cumprir em um prazo muito curto para realizá-la. Se você vestisse seus filhos com uniformes da juventude hitlerista e os trouxesse aqui, eu não me importaria nem um pouco se fosse um ato de desafio para mostrar ao Jibbers que ele é todo em maiúsculas e negrito, mas não está no controle. Então parece que sua mãe foi bem extrema em relação a essa situação de te realocar. Você concorda com isso? Sim. Certo, e Charlie pelo menos foi consultado sobre isso ou ofereceu alguma informação sobre o assunto. Bem, essa foi a versão da minha mãe, então não sei se foi isso que realmente aconteceu ou se era a percepção dela. E adivinha? Outra pessoa mudou de ideia e testemunhou no julgamento do Charlie. Kate McBanoy resolveu finalmente admitir seu envolvimento na conspiração para matar Dan Markel.
Já houve julgamento no seu caso? Sim, senhora. Você testemunhou? Sim, senhora. Você depôs em sua defesa? Sim, senhora. Tudo bem. E quando você testemunhou, foi sincera com o júri? Não, senhora. Eu não fui. Você fez hoje o mesmo juramento do seu julgamento? Sim, senhora. Qual foi a sua defesa quando você foi julgada? Que eu não tinha nada a ver com isso. Tudo bem. Que acertamos em relação a Charlie Adelson e acertamos em relação aos assassinos, mas você não estava no meio. Sim, senhora. Isso era verdade? Não, senhora, não era. Você estava no meio? Sim, senhora, eu estava. E você não testemunhou também no julgamento em que Sigfredo Garcia foi condenado por assassinato? Sim, senhora, eu estava. E qual a defesa dele? Que ele não tinha nada a ver com isso. Acertamos sobre Charlie Adelson e os assassinos, mas ele não estava envolvido. Sim, senhora. Essa defesa era verdadeira? Não, senhora, não era. Então Sigfredo Garcia estava envolvido. Sim, senhora, ele estava. Então por que contar a verdade agora? Eu acredito que a verdade precisava vir à tona agora para que a família possa ter algum tipo de encerramento. Por que a verdade não precisava vir à tona no ano passado, ou no ano anterior, ou no ano antes desse? Eu estava tentando me defender. Você estava tentando se safar? Sim, senhora. Você achou que teria sucesso no seu julgamento com essa defesa? Eu achei que sim. E no julgamento de Charlie, houve conversas grampeadas entre Donna e Charlie, motivadas por um encontro chamado de Bump, onde agentes disfarçados abordaram Donna na rua. Senhora Adelson? Como vai? Só quero te entregar isso. Não fique assustada. Olha, só quero que saiba que sabemos que sua família tem cuidado da Kate e da sua amiga há bastante tempo. E depois que você se envolveu, quero que saiba que meu irmão está preso. Ele ajudou sua família com aquele problema que vocês tiveram no norte. E queremos garantir que ele está passando por momentos difíceis. Queremos garantir que você cuide do que ele está passando, do mesmo jeito que está cuidando da Katie. Bem, isso vai explicar. Após o incidente, a polícia ouviu Donna e Charlie conversando em código em ligações grampeadas. Charlie depôs em seu julgamento e afirmou que, na verdade, eles estavam discutindo um esquema de dupla extorsão e que Kate McBanois o estava extorquindo porque ela estava sendo extorquida por Rivera e Garcia. Quero passar por algumas dessas. Você afirma que foi extorquida em 18 de julho de 2014 por Catherine McBanois e também, nos bastidores, por alguns Latin Kings, provavelmente Garcia e Rivera, certo? Isso está correto? Não, eu não fui extorquido por Catherine McBanois. Você não foi? Não era isso que eu acreditava em 2014. Ok, desculpa. Entendi que você acredita nisso hoje. Hoje eu acredito, sim. Tudo bem, então quem te extorquiu? Acho que foi o amigo da Catherine McBanois a quem ela contou tudo. Também foi gravada uma conversa no restaurante Dolce Vita entre Kate McBanois e Charlie Adelson sobre o homem do boné, amigo de Rivera, se aproximando de Donna Adelson. Ao final, o júri não confiou em Charlie Adelson. No Tribunal do Segundo Circuito de Leon, Flórida, Estado da Flórida contra Charles Adelson, processo 2016, CF 3036B, veredito. Acusação 1. Nós, o júri, decidimos o seguinte em relação à acusação 1 da denúncia, homicídio em primeiro grau. A ré culpada de homicídio doloso. As ligações telefônicas da prisão após o veredito no julgamento de Charlie Adelson capturaram o choque de Donna e Harvey Adelson. Respira fundo, Charlie, por favor. Mas, sinceramente, eu tô não sei se estou em estado de choque. Sim, você está em choque. Todos nós estamos em choque. Donna Adelson está preocupada que os promotores venham atrás dela agora. A polícia agiu rapidamente depois que Donna foi flagrada em uma ligação na prisão com o microfone aberto. A gente tem pesquisado isso várias vezes. As coisas poderiam mudar se houver extradição do Vietnã. Já olhamos todos os lugares. Eu poderia ir para a Coreia ou China, mas não há extradição.
mas a gente está procurando lugares onde não tem extradição. Em 15 minutos. Sério? Bom, talvez ela saiba sobre isso, talvez ela possa pesquisar a questão da extradição. Vamos perder nosso tempo. Dona Adelson foi presa com Harvey ao tentar embarcar para o Vietnã, dias após o julgamento de Charlie, com passagem só de ida. Dona Adelson se declarou inocente das acusações de ser a mentora do assassinato do genro. Ela está presa em Tallahassee há vários meses, desde novembro de 2023. Antes de ser presa em Miami, ela também falou por telefone com o filho, que está preso aqui. Uma ligação telefônica de 25 minutos. Eu pessoalmente ouvi. Ela falou muito claramente sobre um plano de se matar usando pílulas para dormir. Senhorita Adelson, por favor, mantenha-se em silêncio e deixe seu advogado falar por você. O julgamento de Dona Adelson começaria em setembro de 2024, mas houve uma reviravolta. O advogado Dan Hushbaum, que defendeu Charlie no julgamento, não pôde representar Dona porque Charlie não abriu mão do conflito de interesses. Dona está extremamente decepcionada. Desde então, ela contratou novos advogados, mas aí houve outra reviravolta. Uma investigação secreta foi iniciada no ano passado com novas escutas telefônicas. Os advogados de Dona pediram informações sobre isso no início do ano. Então, olhando para a resposta e a moção para obrigar tudo isso, as coisas que eles estão solicitando aqui em relação às instruções de minimização, todos os registros, todas essas coisas, uma vez que a ordem para deslacrar tenha sido assinada, nem tudo isso pode ser divulgado. A única coisa que eu vi que seria adicional que eles estão pedindo é o vídeo de vigilância, que é o vídeo de vigilância da prisão. E me disseram que isso já foi divulgado para a defesa. Também solicitaram os registros financeiros citados no pedido. Me disseram que nós intimamos a conta Zelle de Harvey Adelson. Eu encontrei aqueles registros do Zelle e os enviei para a defesa esta tarde. Então, uma vez que esses itens sejam deslacrados e possam ser divulgados para a defesa, isso deve ser toda a documentação referente à transferência bancária. Por favor, apresente a ordem. A defesa analisou? Não, sim. Deixe-me mostrar a eles o que eu tenho, e se eu precisar mudar alguma coisa, ficarei feliz em fazê-lo. Promotoria e defesa foram extremamente cautelosos ao falar sobre a investigação, que envolvia escutas telefônicas. Meritíssimo, houve uma questão que eu e a senhorita Duman abordamos em relação à petição e à ordem, e tem a ver com uma discrepância na investigação, o memorando de Newland, com 17 páginas. O memorando que ele escreveu indicava que o fio caiu em 24 de fevereiro. A senhorita Dugan disse que o fio caiu em 21 de fevereiro. Então, se pudermos apenas garantir que isso está correto. Sim, este é um dos parágrafos na resposta da defesa. Foi só um erro no memorando. A transferência ocorreu dia 21. Acredito que a importância do dia 24 foi que a ordem foi assinada nesse dia. Acho que o memorando do Sr. Newland dizia dia 24, mas é dia 21, como consta na ordem que o tribunal analisa agora. Ainda não sabemos do que se trata nem quem está envolvido. Sabemos que Wendy Adelson e seu pai, Harvey Adelson, continuam como co-conspiradores não indiciados neste caso. Então, agora que o julgamento de Dona vai começar, o mesmo grupo de pessoas vai testemunhar. Luiz Rivera, Catherine McBanois, Wendy Adelson e agora Charlie Adelson também devem depor. E algumas pessoas estão se perguntando sobre o que uma mulher chamada Sarah Youssef vai testemunhar. Ela está na lista de testemunhas do Estado. Ela é advogada e ex-amiga de Wendy Adelson. Isso pode ser muito, muito interessante. Tem havido perguntas sobre se Wendy Adelson vai ser acusada neste caso. Os promotores não comentam, mas ela teve imunidade em todos os julgamentos em que testemunhou. Wendy também afirma que ela e sua família não tiveram nada a ver com o assassinato de Dan. A família de Dan Markel vai acompanhar de perto e aguardar o desfecho. Estamos avançando em um ritmo rápido, considerando que esperamos por 9 anos. E aqui está nosso verdadeiro placar.
Eu odeio colocar dessa forma, mas fiz 3 julgamentos, 4 condenações e uma prisão nesse último período. Então tem sido uma jornada muito movimentada. A parte triste de tudo isso, claro, é que há 2 adolescentes, os filhos do Danny, Benjamin e Lincoln, que agora têm 14 e 13 anos, e provavelmente estão apenas começando a entender a maior parte dessa situação horrível. O Law and Crime e eu vamos cobrir todo o julgamento de Dona Adelson. Fiquem ligados. E é isso para este episódio do Law and Crime. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estarem comigo. Vejo vocês aqui na próxima vez.